Bem-vindos ao podcast Aos Negócios, nosso primeiro episódio aqui. E não podia ser com ninguém mais, ninguém menos do que esse cara que, além do meu primeiro mentor dentro do dropshipping aí, também é um grande amigo hoje em dia. Podemos confirmar assim. Renato Gonçalves, o pai Obrigado. do Drop. Tamo É junto. um imenso prazer. Bom demais. Prazer é meu, irmão. Prazer é meu estar aqui. Poder compartilhar, principalmente esse primeiro episódio aí. E vamos lá. Muitos insights, muita coisa boa pra gente falar hoje aí. Tem bastante. É o terceiro podcast. É. Tava falando que antes de começar o pessoal vai achar que eu e o Renato não tem amigo. Que é só a gente. que é só a gente. Mas enfim, esse é o podcast Aos Negócios. A gente vem aqui para tratar de negócios, de família, desenvolvimento pessoal e ajudar principalmente o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal que vem atrás de se desenvolver não só os seus negócios, mas também a sua vida pessoal, sua visão de mundo. E eu chamei o Renato não só porque ele é meu amigo, porque ele é meu primeiro mentor, lógico, mas também porque a visão que ele tem sobre a vida, os negócios, tomadas de decisões assertivas e como lidar com as erradas também é muito interessante. E eu achei que, eu tenho certeza, na verdade, que isso vai agregar muito para a minha audiência, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que gostam do que eu falo, para as pessoas que estão sempre buscando aprender e se desenvolver um pouco mais. Com certeza. Então, Renato, vou começar aqui com uma pergunta para você. Você falou para a gente fazer perguntas que você não tinha respondido ainda. Então, depois já vai falando sobre a tua história um pouco mais. Mas, primeiro, cara, você é um cara que teve uma ascensão extraordinária dentro do dropshipping, dentro do empreendimento digital. Hoje você é um dos, se não o maior, um dos maiores aí, influenciadores na área de dropshipping. Tem uma comunidade gigante aí, exemplar também, muitos resultados. Mas agora eu queria saber de você, Renato. Você tem 32 anos? 32. 32 anos. Há 2 anos no mercado digital? 2 anos e 3 meses por aí. 2 anos e 3 meses. Renatão, é o seguinte, se hoje, né, em maio de 2024, chegasse uma nova lei no Brasil que agora não pode mais fazer dropshipping, não pode mais fazer e-commerce, tá proibido isso, tem que fazer outra coisa, o que você faria? Cara, eu não tenho pensado assim sobre o que eu faria caso eu não estivesse fazendo o que eu faço hoje, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que independente de dropshipping, de e-commerce, de qualquer tipo de negócio que a gente tem hoje, o propósito é a transformação. Então, se a transformação não ocorrer por meio do dropshipping, ela vai ocorrer de outra forma. De que outra forma hoje eu não sei te responder assim, porque na verdade a gente hoje é focado em dropshipping, é focado nesse negócio e dedica nisso. A energia desviada não vai trazer resultado para esse negócio caso esteja em outro lugar, então a gente dedica nisso. Mas com certeza envolvimento com transformação, porque isso é inevitável para mim. Para minha história, tudo que eu passei, tudo que eu vivi durante toda a minha vida, o dropshipping é só um propósito. Ser mentor, transformar, foi uma forma que eu encontrei, que eu tanto procurava durante toda a minha vida, de poder transformar e mudar vidas através de algo, né? E eu tenho outros planos futuros também, mas esses eu não posso contar. Mas eu só vou ensinar dropshipping, independente dele existir ou não, até os 40 anos de idade. Ele existindo ou não. Depois eu tenho outro propósito, mas esse não posso contar. Já é uma meta? Já tem desenhado? Já tenho uma meta já. Cara, muito, muito massa isso que você falou agora, porque o que acontece? Desde que a gente se conhece, a gente, dentro da nossa conversa, nossos bate-papos aí, e entre outras pessoas que eu admiro também, tem essa característica, mano, de ter um planejamento, ter pontos e metas que a pessoa está almejando, que ela está seguindo, porém, ela não se apega àquilo. Uhum. E ela segue o caminho que ela tem que seguir até chegar lá. Independente de quantas voltas ela vai ter que dar, independente dos obstáculos que ela vai enfrentar no meio do caminho. E você é uma pessoa assim, a gente percebe ao longo da tua trajetória, dentro do teu livro também você fala um pouco sobre isso. Uhum. Pra galera assim, cara, eu vejo hoje principalmente na área de dropshipping, que recentemente também tenho minha comunidade, até falar um pouco aqui sobre esse novo movimento aí que, inclusive, um dos nossos parceiros aqui, a Rocktify,
de dropshipping na Colômbia, nos países da América Latina, a gente tem uma ascensão muito grande de pessoas que buscam essa modalidade como um negócio principal. Uhum. E para a pessoa entender um pouco mais sobre empreendedorismo e sobre ter um negócio, ela tem que entender muito mais de como resolver problemas antes de buscar os glamoures de um negócio. A gente tem, estava falando aqui da Rocketfy, a gente tem uma modalidade que é muito simples, né? Inclusive no Brasil também. A gente tem as possibilidades de você montar um negócio sem estoque dentro da sua casa, com o seu computador. Se você tiver um celular, grande parte você consegue fazer pelo celular, não 100%, mas isso soa muito dentro de um campo da facilidade, né? Do fácil. As pessoas confundem o simples com o fácil. Então, a gente percebe que os percalços, os detalhes, os problemas são exatamente o que travam as pessoas. Só que, em contrapartida, isso também é exatamente o que molda um empreendedor. O empreendedor, ele é movido por problemas, né? Então, já dizia Geraldo Rufino lá, quando a gente traz o problema pra gente, ele se torna muito menor. Então, pra essa galera, cara, eu vivo vendo você falar sobre isso também, sobre resolver problemas. Qual que é a fórmula, a receita ou a visão que você tem em relação a resolver problemas? Porque não chega a ter um problema assim pra você que você pensa em desistir, tipo assim, pô, cara, isso aqui é demais pra mim, eu não preciso estar passando por isso, eu posso voltar a operar só no drop, ficar tranquilo ali, eu sou bom nisso. Não chegou um ponto assim pra você de falar assim, pô, cara, eu vou largar tudo isso que eu tô fazendo pra... Cara, quando houve fatos de eu me questionar, assim, foi por ingratidão. Tipo, me questionei lá, por que eu tô fazendo isso aqui, cara? Tipo, você não precisava estar fazendo. Foi por ingratidão. Por motivos de dificuldade, isso aqui não é fácil, esse negócio não é pra mim, isso nunca existiu. Porque desde o primeiro momento que eu tive o contato, eu falei que aquilo ia fazer o resto da vida, né? E aí depois vieram outras coisas, outros negócios. Mas a ingratidão é uma pedra muito pesada, né? É uma pedrada na cabeça. E aí quando você passa por uma ingratidão, te vem esse sentimento de, pô, por que, cara, que eu tô fazendo isso aqui? Não vale a pena. Mas aí, ao mesmo momento, a pessoa tem a resiliência de entender que enquanto tem um lado ruim, tem 150 mil lados bons, né? E aí é isso que te move, né? Durante todo o processo, existiu várias vezes, assim, de eu pensar, pô, cara, meu Deus do céu, né? Tipo, tá passando por isso aqui, né? Esse estresse, ele tá lidando com... Porque o que me faz, às vezes, ficar muito irritado é que tem gente muito baixa, cara. Tipo, isso me irrita, me tira do sério, assim. Gente, assim, que, pô, você tá falando, a pessoa tá vendo, cara, e tu não bota na cabeça da pessoa as coisas, sabe? E isso, às vezes, me deixa, assim, desnorteado, assim, sabe? Mas de desistir, assim, por conta de dificuldade, não, cara. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em parar, nem nada disso. Isso também vem muito da energia, né, mano? Eu tenho acompanhado também, agora que a gente está numa posição de mentor e a gente influencia não só nos negócios, né? Hoje, inclusive, eu fiz uma live lá, a gente vai ter um evento dia 18 e 19, um evento pago, é uma imersão mais avançada, né? E a gente tomou a decisão de colocar todo o fundo que a gente angariar na compra desses ingressos para imersão, a gente fazer uma doação pro Rio Grande do Sul, para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. E foi nesse ponto, eu acho que hoje foi o momento que eu percebi que eu não estou influenciando negócios. Não estou influenciando lojas de dropshipping, não estou influenciando operações, eu estou influenciando pessoas. Exato. E eu acredito que para fazer isso, a gente tem que entender que os nossos problemas... E eu não falo só de mim e de você que estamos influenciando pessoas, mas também quem está assistindo isso aqui também tem uma influência diretamente, pode ser em meia dúzia de pessoas. O Renato tem influência em 80 mil pessoas, né? Eu estou com a influência hoje de 4 mil pessoas. Então, você influencia alguém de certa maneira. E quando você começa eu percebi isso muito dentro da mentoria, cara. Quando você começa
a ter problemas e mostrar os problemas reais para as pessoas e mostrar que elas podem resolver também. Porque já veio aluno para mim falar, cara, eu achei que era mais fácil, eu tô vendendo aqui, mas parou de vender. E frustrado. E o momento de eu não abaixar a guarda, o momento de eu realmente pegar e falar assim, ó, isso está acontecendo, isso vai acontecer de novo. E vai acontecer talvez pior ainda. Talvez quando você esteja vendendo 80, 100 pedidos por dia, pode ser que caia a sua BM e você tenha um déficit de 2 dias de 200 pedidos. E aí? Você está tendo um déficit hoje de 3 pedidos. Mas eu tenho um pensamento seguinte, Felipe. Tem gente que acha difícil subir um anúncio, anunciar e não lidar com uma venda que não aconteceu, certo? Agora, o cara que criou o Facebook, cara, tenta se comparar, assim. Tipo, o cara criou aquela plataforma que tu não consegue fazer uma venda. Será que tu é tão baixo, assim, de capacidade que tu não consegue ter, sei lá, 0,5% da capacidade que o Zuckerberg teve, sendo que você tem os mesmos órgãos que o cara? Ah, mas ele é um gênio, ele é inteligente. Ok, mas você também pode ser, você também pode estudar, você também pode se dedicar mais. E tem outra coisa que eu penso também, sempre pensei isso desde quando eu comecei, que é o seguinte, cara. Deus colocou a gente todos iguais aqui. Uns mais feios, mais bonitos, né? Mas todos iguais, com as mesmas capacidades, com as mesmas oportunidades, digamos assim. Mesmo tempo. Alguns privilegiados mais ou menos, mas em busca da inteligência, do sucesso, independente da classe social, você pode ir atrás, né? São escolhas, né? E eu penso o seguinte, cara. Um problema é tão pequeno dentre a tua capacidade de resolver, cara. Porque o mundo cara, é tanta coisa que acontece à nossa volta e você fica chorando por conta de um simples problema, de uma simples venda que não aconteceu. Cara, você pode mais, você nasceu para ser mais. E aí você fica chorando porque não vendeu, porque eu tentei e não deu certo. Porra, faz dar certo, cara. Mas eu não tenho dinheiro para investir hoje, não sei o quê. Essa escassez de, botei dinheiro, não vendeu. Claro, cara, você está investindo num negócio milionário, num negócio altamente escalável, que o céu é o limite para esse tipo de negócio. Sem falar que depois que você ficar bom fazendo isso, vai abrir um leque de mais 100 tipos de trabalhos que você pode executar. E eu não conheço um dropshipper de sucesso, que realmente teve sucesso, que não teve um leque de negócios gigante depois disso. A gente faz aqui o quê? Sei lá, R$1 milhão só com empresas que partiram do dropshipping. Então, assim, o seu leque se abre, a sua mente se abre, e você começa a avançar para outros caminhos que você nunca imaginou antes. E o dropshipping foi só um ponto de partida. Só que aí eu prefiro me entregar aos problemas, a reclamação, a procrastinação, a jogar a culpa em cima de outro, terceirizar. E é o mesmo cara que reclama disso, que fica chorando, é o mesmo cara que reclama do governo, é o mesmo cara que reclama da vizinha, do vizinho, do tio, de todo mundo. Todo mundo é culpado, entendeu? Pelo peso que a pessoa carrega. Ele não assumir a própria responsabilidade, cara, eu acho que não é nem necessariamente um dever. É um privilégio você assumir a tua própria responsabilidade e perceber que você consegue resolver mais problemas. Você falou isso sobre o ecossistema aí de você partiu do drop e começou a criar empresas em volta. Isso é natural, né? Então, inclusive... Agora se você for um empreendedor de nato, é natural. Agora, se você for uma pessoa... E isso aí ontem... Eu não lembro com quem que foi, eu conversei sobre isso ontem. O fato do transbordo, de você entender que o próximo precisa de você e que você vai resolver problemas, é o que vai fazer você ter sucesso no drop. O que vai fazer você ter empresas pós-dropshipping é continuar entendendo que as pessoas precisam de você. Quando eu bateu a primeira dificuldade no drop, eu falei, cara, isso aqui é difícil pra caralho pra uma pessoa normal como eu. Não entende internet, não entende nada disso. Só que eu vou aprender porque eu sei que vai ter 1 milhão de pessoas depois, eu podia pagar para alguém fazer para mim, né? Mas eu pensei, se eu aprender, vai ter 1 milhão de pessoas depois de mim, que eu vou ser bom e que vão precisar da minha ajuda para fazer isso. E aí, você vai captando as coisas, entende? Então, o cara que ele é empreendedor, ele percebe a oportunidade de tudo que ele faz. A gente tem hoje dentro do ecossistema ali da mentoria, né?
agora o podcast Aos Negócios. A gente tá montando empresa de contingência. Esse mês a gente inaugura empresa de contingência, empresa que faz loja, empresa que faz criativo. Legal. Por quê, mano? Por que isso? Porque era problemas... É problema. Problema que não necessariamente era meu. E na verdade não é um problema. Tem coisa que é problema e tem coisa que é preguiça. Quando você junta as duas coisas, você estoura. Você voa. Porque as pessoas, além de achar que tudo é um problema, elas são preguiçosas para resolver. Então, tá tudo bem. Você prefere pagar e tem quem faz para você. Eu não faço, não é eu que fico lá fazendo, mas eu tenho uma empresa que faz, em grande quantidade. Então, assim, para quem recebe a solução é melhor, porque eu, sinceramente, comprar uma loja é muito melhor do que fazer uma loja. Você paga hoje, sei lá, 297, 397 uma loja, 697 que seja, você economiza 30 dias do seu processo. Então, assim, vale a pena para quem compra e vale a pena para quem produz, né? E aí junta a dor com a solução e as coisas funcionam. E é assim em tudo. Por que a gente não consegue escalar uma loja de drop muitas vezes? Porque nós vendemos produtos que não são passíveis de uma solução, que não vieram para ser solução de algo. Ontem eu dei uma aula, eu usei o exemplo da dengue. Brasil inteiro pegado em dengue, tomando conta no Brasil inteiro, e uma porcentagem de quê? 0,5% foi perceber que dava para vender uma luz, que dava para vender um repelente, que dava para vender algo que repelisse os mosquitos, e as pessoas não percebem o que acontece à volta. Então, por que eu não percebo? Porque eu não estou atento às necessidades do meu público. Porque você é um resolvedor de problemas, resolvedor de necessidades. Você supre as necessidades. E aí, quando você entende isso, você encontra produtos altamente escaláveis. Ah, o meu produto mágico, produto milionário. Mas não é. Você é um feeling de negócio que está baseado não em dropshipping fazer vendas, mas em resolver problemas. Quando eu comecei no Drop, você vai lembrar disso? O meu produto campeão, a gente era uma câmera 360 que ia no bocal da lâmpada. Uhum. E a gente vendia isso para o público de agronomia, agricultura. Uhum. Porque o problema de quem mora no sítio é realmente segurança. Uhum. Porque, pô, se acontecer qualquer coisa lá, cara, não tem como saber. Eu falo isso porque eu morei no sítio. Então, é um problema que eu entendia sobre aquilo. Então, às vezes as pessoas perguntam, cara, qual produto que eu começo? Como que eu começo? Cara, começa vendendo uma coisa que você compraria. E qual o maior poder de ganho? É onde realmente existe um problema. Você pega a agricultura, tem centenas de problemas que você pode resolver para a pessoa que mora no sítio. Né? Aquela lâmpada LED solar, escalou um monte já. Pô, não usa cabo para instalar, o cara pode instalar lá no meio da roça, lá no meio do nada, e não precisa de um cabo para instalar, não precisa de nada. Então, assim, você tem que pensar no problema e você entregar a solução, cara. Tá, e a Starlink também, né, cara? Starlink, os caras vendem de um monte. Por qual é o problema? Como é que chega cabo de fibra ótica lá no sítio? Sim, lá no meio do mato? E a capacidade que os caras têm em resolver esse problema é magnífica, né? A visão do Elon Musk é essa, né, cara? Resolver problema. Então, o cara coloca a antena lá no meio da Amazônia, lá, coloca a antena lá no Pará, lá no Acre. Uhum. Você pode comprar a tua antena e colocar onde você quiser. Por quê? O cara viu um problema gigante. Uhum. E tudo que esse cara faz é muito interessante, cara, que ele visa muito a dor e o futuro. Correto. Percebeu? As tendências, o que está vindo. E a análise de mercado é muito importante por conta disso, cara. Ele mostra na prática qual que é a preocupação dele em relação à análise do mercado. E ele uniu o sonho com a dor, né? Porque ele falava que ele ia fazer carros elétricos desde que ele tinha 6 anos de idade. Ele falava que ele ia montar robô desde que ele tinha 4, né? Então, eu li toda a bibliografia dele e na verdade, fiquei meio impactado em alguns momentos, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Só que ele pegou o sonho dele e uniu à solução de problema. E aí ele chegou onde ele chegou. Porque nada mais foi do que isso. Ele pegou o sonho, ele tinha o sonho de ir a Marte, ele tinha o sonho de construir carro elétrico, ele tinha o sonho de construir robô, e hoje ele faz isso. E ele ajuda milhões de pessoas, né? Inclusive na Rússia lá, quando começou a guerra, ele mandou a internet para lá e tal, né? Então, assim, é resolver problemas. A ciência dele é essa, né? Certo. Renato, você é um cara aí, família pra caramba, né? Conheço bem tua família lá há um tempo.
E se é isso, né, cara? Se é o trabalho e família, teu tempo de qualidade ali, você prefere passar com a tua família, isso é muito massa. É um estilo de vida muito legal, muito saudável, né? Eu lembro que quando eu tava morando em Maringá, eu tava passando por um momento meio difícil. E você me deu essa visão também de, cara, você vai estar perto da tua família. Provavelmente os problemas, as suas preocupações não serão tão grandes. Você vai conseguir se dedicar mais aos trabalhos e tal, mais aos seus projetos. E foi tiro e queda, né, cara? Você viu o buraco da bala ali e cantou a pedra ali, deu certo, cara. Foi exatamente isso e tal. Mas agora eu tenho uma pergunta para você em relação à tua família, cara. Você tem 4 filhos, né? 4 meninos lá. Esses 4 meninos, cara, já tem uma frase, acho que é de algum sheik da Arábia, que tempos ruins fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos bons, e tempos bons fazem homens fracos, que fazem tempos ruins, que fazem homens fortes. Você acha que está fazendo tempos bons e está criando homens fracos, ou você está fazendo tempos bons e criando homens fortes? Cara, essa pergunta é difícil de responder. É difícil de responder porque o futuro é muito incerto, né? Eu não me considero um cara estável, tá? Quando a gente fala assim, porra, mas o cara faz dinheiro e tal. Estabilidade não é dinheiro, não é financeiro. Se eu bater uma depressão, semana que vem eu posso perder tudo em 90 dias e a empresa acabar e ficar em nada. E os meus filhos não ter nada. Então, o futuro é muito incerto, sempre é incerto. Ah, mas o cara tá falando isso, ele é louco. Não, cara, eu acho que tudo, Deus sabe o caminho das coisas, a gente não sabe. Então, o futuro é muito incerto. Mas, assim, eu acho que o caminho deles vai ser muito mais fácil que o meu. Eles vão ser mais fracos que eu. É inevitável. Eles não vão passar os traumas que eu passei. Eles não vão passar o caminho que eu tive que passar. Eles não vão ter que sentar pedra de calçamento. Eles não vão ter que puxar saco de adubo na cabeça. Eles não vão passar por todos esses traumas. Traumas que o que torna a gente forte são os traumas, não são as coisas boas, são as coisas ruins que vivemos, né? E eles não vão passar por isso. Então é muito difícil julgar se eles serão fortes ou não, né? Até porque essa nova geração, eles não são nós, eles não são fortes como nós. E eles são uma geração que eles nasceram no digital, né? Eles nasceram nisso. Até o meu filho falou, pô, pai, eu acho que eu vou começar a trabalhar. O que o senhor acha de sair e tal? Eu falei, ó, Gustavo, você que sabe. Se quiser trabalhar na empresa, tem espaço, né? Que agora ele começou a namorar, então ele quer ter o dinheirinho dele. Mas eu também não forço, eu acho que eu deixo a água correr do jeito certo. Por quê? Porque, cara, eu comecei a trabalhar com 11 anos. E eu não podia fazer nada que não fosse trabalhar. E com 16 para 17 anos eu casei, né? E aí eu larguei a escola para trabalhar. Terminei o ensino médio depois, com 22 anos de idade, que fui terminar o ensino médio. E eu não tive essa oportunidade de poder ter tempo de me moldar e ter sucesso. O meu sucesso veio, tipo... Sabe quando a corda tá, tipo assim, só a corda só alcança a pontinha e tu tem que ficar pulando para puxar? Foi assim. Foi tipo assim, tombo, choro, depressão, assim, aquela... Não aquela depressão de você estar com depressão, assim, mas aquela tristeza que te carrega, assim, aquela dúvida, incerteza do futuro, várias coisas que aconteceram no caminho. Então, eu não quero que eles sejam assim, eu quero que eles escrevam uma boa história. Não quero que eles não sofram. Sofrimento é bom, mas eu não acho que eles precisam passar por isso. Para que eu vou botar o meu filho, sei lá, carpir um lote se ele não precisa carpir um lote, né? Pode mudar o futuro dele? Pode, mas a gente não vai fazer. Não adianta a gente dizer que vai, que não vai. Então, é difícil dizer, cara, se eles serão fortes ou não. A gente percebe na personalidade deles, assim. Um é muito diferente do outro. Um você sente que vai ser empreendedor, o outro você sente que vai ser peão mesmo. Tipo, a gente treina eles para não ser. Mas, cara, não tem como falar, pô, meus filhos vão ser tudo pessoas de sucesso. Não, lógico que a gente é positivo nisso, mas não tem como saber, cara. Legal. Cara, muito massa ver você falando sobre isso, cara, porque... não sei se provavelmente a maioria das pessoas não sabe, mas eu cresci durante toda a minha vida, ali, desde os 5 anos de idade, sem uma referência de pai, né? Só que a gente
tem essa visão mais aberta sobre as coisas. E eu comecei a pegar referência de vários homens, de tios principalmente, e outros homens mais velhos, essas características paternas do que eles faziam, de como eles faziam. Então, na minha visão, o fato de eu não ter tido a presença desse pai me deu a capacidade de eu pegar insights e comportamentos e pontos de ação de outros homens com essa referência, esse déficit de paterno que eu tinha. E vendo, até hoje faço isso, e vendo você fazer isso, cara, eu acho muito interessante e muito massa, porque a minha mãe criou eu e meus outros 2 irmãos, ela sempre teve esse mesmo comportamento de... Cara, vai e faz o que você tiver que fazer, faz o que você achar interessante e qualquer coisa eu vou estar aqui. Mas eu sou assim, eu acho que no ensino também. Porque eu não sou eu sou um cara de bom coração, mas que não passa a mão na cabeça. Eu acho que a meritocracia é a base do sucesso permanente. Entra um cara trabalhar comigo, um exemplo. O cara vai lá, faz um bom mês e pede um aumento de salário porque ele fez um bom mês. Eu mando ele embora. Não é porque ele fez um bom mês que ele tem um aumento de salário. Eu vou dar um adicional para ele pela meritocracia daquilo que ele cumpriu. Quem trabalha comigo sabe que é assim. Eu não falo assim, vou te dar 1.000 a mais esse mês. Simplesmente eu mando o Pix. Eles nem vêm falar comigo. Porque eles sabem que eu vou depositar a mais se eles fizeram bem feito. Então, esse mês a gente pagou, sei lá, 40 mil a mais só de bonificação. E isso não é explanado, assim, vou te pagar. Não, eles sabem que vai cair o Pix a mais. Então, assim, a meritocracia é o que molda você como base para você se manter consistente. O cara que faz drop, começa a vender, não se dedica ao negócio, paga para os outros fazer. De repente, para de vender. Ele não sabe como lidar, porque não foi meritocracia dele. O cara que fez, ele tem o mérito de fazer essa construção acontecer, e aí ele tem o mérito disso, e ele sabe consistentemente como aconteceu, que é o que acontece com a gente. Eu não cresço 1000% de um mês para o outro. Eu cresço 1%, 2%, 3% ao mês, e vou fazendo isso como mérito, né? E o cara que ele constrói com meritocracia, ele é sólido a longo prazo, porque ele passa todo o processo, entendeu? E eu penso muito nisso. Os meus filhos assim, esse é uma boa vida. Não posso negar. Estudo em escola particular. Já praticamente, cara, fala inglês assim, ele já sabe o que significa. Pô, numa escola pública não ia ser assim, né? Experiências que eles vivem, tudo é diferente. Então eu invisto nessa escola, a gente paga, sei lá, 5 mil reais por mês de escola particular para plantar essa inteligência na cabeça deles, mas com a educação que a gente dá em casa, para que no futuro a gente tenha crianças que queiram cursar uma medicina, que queiram fazer uma faculdade. Eu quero que eles estudem. Mas o digital é muito melhor, empreender é muito melhor. Eles já sabem disso. Eu falo todo dia. O João fala para mim, pergunta, o que você vai ser? E ele fala, eu vou ser astronauta. Aí eu falo, mas você vai ter que empreender para você fazer isso, porque eu não vou ter dinheiro para pagar para você. Aí ele, não, mas você tem dinheiro? Eu falo, não tenho. Eu tenho dinheiro, você não tem dinheiro. Eu deixo isso bem claro, o Gustavo sabe disso também. Então, ele já sabe que ele vai ter que montar um negócio para ele poder ser astronauta se ele quiser. E é nessas coisas que a gente vai falando e vai implantando dentro da cabeça deles que eles vão entendendo, eu preciso empreender. Aí ele chega nos 15 anos, eu lembro que eu preciso empreender. Se um dia o Renato morrer, ele já está plantado na cabeça dele que ele precisa empreender. Porque o único jeito de você ganhar dinheiro de verdade é empreendendo. Cara, eu acho que o empreendimento ele é algo tão natural da vida, que a gente percebe desde o início dos séculos ali, desde a criação, desde que o mundo é mundo, que essa troca de escambo, esse crescimento natural, sempre existiu pessoas que tiveram um nível social acima das outras, sempre, em todo momento ali. A gente percebe isso dentro da Bíblia também ali, né? Que as tribos ali, tinha o líder das tribos, que era o cara mais conectado com Deus, que era o cara mais próspero ali da tribo. E hoje a gente percebe isso na natureza, que a árvore mais saudável, a árvore mais bonita, a maior árvore é aquela que dá mais frutos, né? Então, eu acho que assim, dentro de tudo isso que você falou, seus filhos, eles não estão privados de terem problemas. Eles vão ter problemas, sim, lógico. Só que agora eles estão
tendo problemas que não são igual os seus, né? Exato. Porque às vezes as pessoas pensam, pô, cara, o cara lá é um filhinho de papai, o cara veio de família rica, cara, ele vai ter o mesmo problema que a mesma propensão de problemas que você. Então, aquele problema que significa na sua vida 50%, aquele cara que nasceu de filhinho, que é o filho do papai, que é o cara que veio de família rica, ele também tem um problema que significa 50% para ele. Entendeu? Então, a gente tem problemas aqui, por exemplo, você teve vários problemas na sua vida. Sim. Mas agora compara a sua vida com o cara lá do Haiti que teve a metade da família perdida dentro do terremoto, que hoje não tem nada. É muito diferente, né? Exato. E também não tem como medir, né? Vocês vieram de situações diferentes. E pensa comigo, Felipe. Eles têm uma boa casa, né? Uma casa de classe alta. Eles têm bom carro, né? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Minha mãe, guerreira. Meu pai trabalhava demais, serviço pesado. Sempre foi uma vida difícil, um ganho pequeno e uma falta de organização financeira pela consciência que tinham. Isso não é culpa deles, né? Assim, hoje a gente tem essa consciência de que se não dá certo a culpa é minha, mas antigamente não existia isso. Era sempre assim, isso veio do meu pai, tá comigo. Isso veio da minha mãe, tá comigo. Sempre era essa base, né? E a gente percebe que, por exemplo, eu não lembro quando eu vi um livro dentro de casa, por exemplo. Eu não lembro quando que, por exemplo, meu pai sentou e falou assim, você tem que empreender para você ganhar muito dinheiro para você realizar seus sonhos. Eu não tive isso. Eu aprendi isso porque tinha mulher, tinha filho, precisava dar o melhor. Hoje, meus filhos crescem com uma classe boa, estudando em boas escolas, né? Fazendo, por exemplo, o Gustavo estudava escola pública. A gente não sabia quando tinha tarefa, tinha que olhar o caderno e tal, era uma briga toda para fazer uma tarefa. Os meus filhos chegam em casa, pai, eu tenho tarefa para fazer. E pega a tarefa e bota em cima da mesa. Porque na escola particular, eles ensinam a importância de você fazer aquilo que é obrigação de você fazer. Então, você cria uma criança com uma índole diferente. Dentro de casa, eles têm o pai deles falando sobre empreendedorismo. Eles têm o pai deles lendo. Toda vez que eles chegam no meu escritório, eu estou com o livro na mão. É difícil eu não estar. Ou eu estou dando aula, ou eu estou ensinando alguém. Eles participam das aulas, inclusive, que eu já vou inserindo eles nesse ambiente tecnológico, que eles vão perdendo medo da câmera, né, estando ali. Eles têm um leque de livros gigante, que eu falo, o pai deles escreveu um livro. Então, é outra realidade, entende? Só que a maior parte das pessoas ainda não percebeu isso. Ah, mas é porque tu tem condição de dar uma... Cara, um livro é R$ 49,90, você pode comprar um por mês. Cara, bom você falar em relação à influência que você tem hoje dentro da vida dos teus filhos positiva. E você não teve essa influência. Então, eu acredito que a maioria das pessoas no Brasil, elas não têm essa influência. Só que agora, eu também não tive essa influência. A minha mãe, quando a gente era pequeno, ela já comprou livro pra gente, Só que a gente não lia. A gente não lia, não gostava. E minha mãe foi exatamente esse ponto que eu coloquei pra você. Ela levava a gente, tipo, com uma liberdade condicional, lógico, porque ela sempre mostrou pra gente o que era melhor, levaria, aonde levaria a gente, as tomadas de decisões que a gente tinha. Porém, ela não tinha tempo, porque minha mãe, ela era muambeira, né? Então, ela viajava, passava 2 dias por semana em casa. Então, a gente meio que se criou um com o outro ali, mas sempre bem rodeado de pessoas, de referências e tal. E quando eu cresci, foi com 20 anos, foi quando eu li meu primeiro livro inteiro, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, por realmente querer. Realmente eu olhei e falei assim, cara, eu comecei a me rodear de boas referências. De boas referências. Falei assim, pô, cara, esse cara é legal, pô, esse cara é bacana, eu quero chegar onde esse cara chegou. Então eu vou começar a tomar atitudes igual a desse cara, inconscientemente, porque antes eu também nem percebia isso. Que hoje se fala muito, tipo, cara, se é a média das 5 pessoas com quem você anda, se é a média das 5 pessoas com quem você vive, com quem você conversa, com quem você escuta. Então, a gente não é necessariamente a média das pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes é muito difícil. O cara que está lá na Paraíba, o cara que está aqui no interior do Paraná, o cara que está lá no norte do país, ele não consegue se cercar de pessoas influentes, até pela realidade dele, mas hoje
hoje, graças à internet, o cara consegue seguir pessoas e colocar ali as pessoas... eu quero as publicações e os stories dessa pessoa aqui primeiro, para mim consumir primeiro isso. Então, isso eu acho que é o que as pessoas hoje conseguem moldar para elas a referência, elas conseguem trazer as referências da onde elas querem chegar. Mas ela... Isso eu falo muito sobre isso. Só que também tem aquele seguinte negócio, assim, ó. Tem gente que quer seguir, mas não aplica na prática. Porque para você mudar, para você crescer, você precisa pôr na prática todos os aprendizados, por exemplo, livro. Tipo, todo cara grande que você seguir, não tem um que não é assim, vai falar sobre a importância da leitura do livro e do aprendizado dentro do seu crescimento. E tem gente que escuta isso há 2 anos e não lê, cara. Então, assim, se você não vai fazer, gasta o seu tempo fazendo outra coisa que vai te dar dinheiro. Mas ouvir e não processar aquilo e refletir isso na sua vida não resolve nada. Você precisa ouvir, você precisa processar e você precisa aplicar. Senão não adianta nada. Então, tipo, essas referências a gente tem que entender quem a gente é, né? Pra gente poder se moldar e crescer. Porque senão, você só vai gastar tempo. Aí o povo fala, hoje em dia tem obesidade de informação. Mas tem uma obesidade de informação de muita qualidade. Mas aonde você está caminhando, né? Você só vai ser assaltado se você caminhar num lugar perigoso, né? Então, assim, a obesidade de informação existe? Existe, porque você tá vendo porcaria na internet, você não tá vendo coisa boa. Se você focar só em ver coisa boa, cara, porra, você vai encher tua cabeça de coisa boa, você vai refletir na sua vida, você vai ser positivo, as coisas vão mudar. Mas positivo mesmo devendo? Mesmo devendo. Dinheiro é só dinheiro, cara. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta de compra e venda, basicamente de tudo que a gente vê. E tudo que a nossa volta vale dinheiro. Então, assim, e tem gente que fica morrendo, depressão, por causa de dinheiro. Cara, dinheiro é só dinheiro, velho. Cara, os maiores aprendizados, as maiores lições que eu tive na vida foi através de livros, mano. Através de livros. Eu fiz um vídeo esses dias sobre os 5 livros ali. E eu percebi, assim, cara, que existem segredos e existem coisas que não são faladas fora dos livros. Não são faladas. Você vê a internet, muita gente falando muita coisa, muita informação. E o que tem ali dentro sempre vai te surpreender. Mas é por 2 motivos, Felipe. Primeiro, quando você está lendo um livro, não tem como você assistir uma TV e ler ao mesmo tempo. Ou você lê, ou você lê. Então, a atenção é 100% focada no que você está fazendo, que faz você se tornar muito sensitivo e perceptível às coisas. Outra coisa, se eu chegar e falar para você uma frase, e a sua mãe chegar e falar a mesma frase, e o seu tio chegar e falar a mesma frase para você, você não vai captar da mesma maneira do que o Roberto Kiyosaki lá, colocar no livro lá no Pai Rico, Pai Pobre. Não vai ser mais... Napoleão Hill, ele vai escrever... Vai ter mais importância a palavra deles do que a minha. E aí você vai processar de outra maneira e aí você vai entender, pô, o cara tá falando o que o Renato falou, puta, é isso aí. E aí você muda a sua percepção depois daquele momento. Porque a nossa percepção, ela não muda numa frase. Ela muda numa constante de frases repetidamente. Você repete hoje, amanhã, tal, tal. É igual, tipo, você acordar de manhã e falar, cara, hoje eu vou vencer. Aí chega 9 horas da manhã, você tá tipo assim, cara... E aí você tá desesperado. Aí no outro dia você fala, cara, hoje eu vou vencer. E aí isso vai se tornando mais constante. Você fala, cara, hoje eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Quando vê, você tá o dia inteiro positivo, cara. Ah, vem aquele problema e tal. Você, cara, vamos resolver isso aí. É agora. É igual... Eu tava lendo o último livro que eu li, O Milagre da Manhã. Já terminei esses dias. Ele fala muito isso sobre a repetição das coisas. Todos os dias de manhã, cara, eu desligo meu celular, né? De manhã das 7 até as 8, 8 e meia ali, eu não pego o celular na mão. Coloco uma música ou coloco uma meditação, alguma coisa ali e repito todos os dias um processo. Então, muitas das vezes que a pessoa ela não consegue lidar com um problema do dia a dia é porque ela não limpou o HD dela de manhã. Então, no computador, quando você começa a mexer no computador, eu lembro que
quando tinha 16, 17 anos, eu tinha meu CPU, meu computador de mesa ali. Um amigo meu falou assim, cara, todos os dias de manhã, quando você ligar seu computador, aperta aqui, acho que Command C e tal, e faz a limpeza dele. Ele vai ficar muito mais rápido, ele vai processar muito mais rápido. E eu fazia isso todos os dias. E aquilo ali realmente deixava o meu computador muito mais rápido. É igual você de manhã. Você acorda cedo e você não pega o celular, você vai, lava seu rosto, toma um banho, não precisa ser necessariamente um banho gelado, mas toma um banho ali, faz seu café da manhã, coloca uma música tranquila para você acordar, para você dar um bom dia pro seu corpo, pro seu corpo se adaptar ao tempo, abre a janela, deixa a luz do dia se conectar com você. Cara, é umas coisas tão simples e gratuitas que as pessoas não têm noção. Se isso tivesse um preço, você pega um cara que tá na cadeia, pergunta qual que é o preço disso para ele. Cara, tomar um banho de sol todos os dias de manhã, fazer o próprio café, sentir o cheirinho do café, comer ovos mexidos de manhã, estar sozinho, no silêncio um pouco de manhã, ver sua família, conversar com alguém, desconectar o sucesso um pouco. está no detalhe das coisas simples, né? Em tudo que você faz, né? Inclusive trabalhar, tem gente que fala pra mim, né? Pô, vem embora pra São Paulo e tal. Mas, cara, a minha vida, o meu crescimento foi muito grande, cara. E eu não tava lá, entendeu? E eu acho que dá pra ser simples, pra gente crescer simples. Fazendo as coisas certas, fazendo as coisas simples e valorizando os pequenos momentos, né? De estar com a família, de acordar de manhã, que nem você fala. Hoje, por exemplo, quando eu vou pro meu quarto, eu não levo meu celular, eu deixo no meu escritório. Ele fica até o outro dia. Porque eu levava, cara, eu tenho uma péssima qualidade de vida à noite dentro de casa se eu tô com o celular dentro de casa, cara. Eu não consigo desconectar. Porque eu sei que estão precisando de mim. Eu sei que tem gente falando comigo. E eu não consigo não responder as pessoas. Agora, se o meu celular tá no meu escritório e eu vou para minha casa, eu não tenho como responder as pessoas. E aí eu não respondo. Simples. Então você tem que se negar das coisas que não fazem sentido para você, botar mais daquilo que dá qualidade de vida para você. Pô, quanto tempo eu preciso de trabalho constante? Né? A psicologia diz que você tem que ter em torno de 2 a 3 horas ali, 2 horas, você para durante 20 a 30 minutos. 2 horas, para durante 20 a 30 minutos. E aí você vai... Eu fui constar, cara, porque meu olho eu não tava mais enxergando, cara. Eu enxergava só areia, assim, por conta secou a lágrima, as lágrimas, eu tinha que usar óculos, cara, por conta de tela, cara, de não parar, de não olhar para fora, de às vezes ficar trabalhando demais, E às vezes o pessoal fala, pô, mas você ganha muito dinheiro, viajar e tal, mas, cara, eu amo trabalhar, esse que é o problema. Mas, Renato, você trabalha de uma forma, e eu peguei isso um pouco de você também, você trabalha de uma forma muito inteligente. Esses dias mesmo, acho que faz uma semana e tal, um amigo, aluno também, veio falar comigo e falou, pô, Felipão, e ele é um cara muito bom, ele é um cara muito bom em tráfego, ele é um cara muito bom de negócio, ele é um cara muito bom de visão, de comunicação. E ele falou, cara, que massa, cara, eu tô te acompanhando e eu vejo teu crescimento, tá sendo rápido, você se comunica muito bem, você fez uma comunidade muito legal, você fez parcerias extraordinárias. E como isso, cara? Eu tô aqui preso num negócio X e essa pessoa que tá me sugando e eu vou pro outro lado, tem outra pessoa assim... E eu já tinha analisado isso, né? Lógico, a gente não eu acho muito interessante isso também, de você não ficar dando pitaco na vida dos outros. Cara, não tem problema você olhar para uma situação e você achar errado. Isso é normal. Você vai estar constantemente julgando as pessoas. Quando eu entrei aqui, eu fui julgado. Quando eu te olhei, eu julguei você. Quando eu passei por uma senhora na rua, eu julguei ela. Só que você não deve se meter na vida dos outros. Você não deve. Dá a tua opinião de qualquer jeito. Só que quando alguém te dá abertura, seja o mais sincero possível. E eu falei para ele assim, cara, é o seguinte, você tá nessa situação por 100% de culpa tua, não por culpa dessas pessoas. Porque o que acontece? Quando você decide sentar no banco do carona, você não manda na direção. Você só manda na direção da tua vida, do teu projeto, da tua empresa, quando você decide sentar no banco do motorista, que é você quem está guiando. Hoje, então, minhas empresas, minhas lojas, tudo que eu faço, quem guia sou eu. Sim, então, exato. Só que entra naquilo que a gente conversou no começo. Quando surge o problema é meu também. Eu sou o primeiro a dar uma solução para aquele problema. Mas isso, assim, é até difícil falar isso, assim, mas eu acho que tem gente que nasceu
para servir, tem gente que nasceu para ser funcionário. É difícil isso, né? Parece uma arrogância, né? Um ego de, você tá aqui, você fala isso das pessoas. Mas tem gente que nasceu para servir, tem gente que nasceu para ser servido, tem gente que nasceu para ser dono das coisas, tem gente que nasceu para mandar nas coisas, tem gente que nasceu para ser obedecido, para obedecer. Então, isso é muito cara, isso é inexplicável. Assim. Eu entendo muito bem o que você está falando aí, cara. É inexplicável E eu não isso. vejo como arrogância, sabe por quê? Porque às vezes você dá oportunidade para alguém liderar e essa pessoa, ela espera ordens. Ela é uma pessoa executora de ordens. Então, ela não mexe essa xícara aqui sem que alguém mande ela mexer. O diferencial, existem níveis. O diferencial dos caras extremamente grandes que você conhece é que eles são visionários. E aí, quando pega o cara que é visionário executor, junto, acabou. É tipo assim, caramba, cara, acordei com essa ideia, velho. Não tem como, preciso fazer isso agora. Já acorda e manda mensagem para toda a equipe e fala, gente do céu, é isso, cara. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer agora. E senta, foi o que eu fiz, cara. Por exemplo, esse ano, eu senti um problema gigante, perdi minha sociedade ali, a sócia, em novembro. E aí dezembro eu fiquei tipo assim, cara, o que eu vou fazer, velho? Agora preciso organizar melhor as coisas da melhor maneira, né? E isso ficou inculcado na minha cabeça. E aí, em janeiro, eu pensei, cara, quer saber? Vou largar a academia, vou parar tudo e vou sentar e vou executar aquilo que eu tenho na minha cabeça. E aí, eu fui fazer isso. Sentei, cara, e trabalhei durante 4 meses, que venceu agora, que eu voltei para academia essa semana passada. Durante 4 meses, incansavelmente, eu trabalhei todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ponhando aquilo que eu tinha na minha cabeça em prática. A gente conseguiu reestruturar a equipe, reestruturar pessoas, organizar a gestão, treinar, reduzir custos, aumentar... Cara, a gente, virou de ponta cabeça o negócio. Em 4 meses. Agora eu estou voltando meus treinos, porque a casa foi organizada. Então, eu tive a visão, junto de pessoas que eu tenho que são excepcionais dentro do meu negócio também, mas parte sempre de mim essa visão. Sempre vai partir de mim. Porque eu sou o visionário do negócio. E aí eu tenho todo esse leque de ser executor. Então hoje que eu vou começar a sair do meu operacional, começar a gravar YouTube de novo, começar meus treinos de novo, que a minha saúde já estava, 4 meses só comendo pizza, trabalhando, tal. Eu não parava para fazer um sanduíche. Não parava para fazer um sanduíche, por exemplo. Faz um sanduíche. Amor, faz um sanduíche lá que eu tô trabalhando. Não sou de ficar pedindo as coisas. Então, eu não parava. E aí, pedia lanche, fazia uma coisa e tal. E aí, agora eu falei, não, agora tá na hora de organizar a casa de novo. Agora eu tenho que me organizar. Meu corpo, minha mente e tal. Então, cara, é muito louco isso aí. Quando você é visionário e você é executor, você cresce em disparada. Cara, que visão, que visão. Penso exatamente dessa maneira. Quando existem pessoas que têm... A gente trabalhava junto lá, na época que a gente trabalhava junto. Eu sempre pensava isso. Falei assim, o cara... Eu trabalhava para você, né, na época. Eu pensava, o cara tá executando uma parada do dia pra noite e já tá acontecendo. Eu via assim, cara, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, eu lembro... E a parada era tipo assim, Felipão, a gente sentava, né? E aí a gente debatia uma ideia, aí nós falava assim, cara, vamos fazer isso, vamos. E aí, não era vamos fazer segunda-feira. Nunca foi assim, né? Foi tipo assim, cara, vamos fazer, eu tô indo aí agora e vamos fazer tal coisa. A gente pegava a câmera e saía gravar, não era, vamos fazer segunda-feira, vamos fazer mês que vem. Nunca existiu isso aí, né? Foi sempre muito instantâneo as coisas, né? Eu acho que quando você encontra pessoas assim também, cara, eu, por exemplo, tenho o meu sócio ali, o Henrique, ele é um cara assim que ele é uma parte essencial. Tem o Henrique e o Cassiel, eles são partes essenciais da minha operação. Eles provavelmente não teriam evoluído tão rápido se eu não tivesse eles do meu lado. Só que o que acontece? Eles entendem o papel de cada um. Você tem uma equipe também, assim, porque eu conheço o pessoal da sua equipe. Sim. Pessoas que entendem o seu local na operação. Sim. Elas sabem que você é o comunicador, sabem que você é a mente pensante do projeto, que você é a alma do projeto, só que eles entendem que eles são membros importantes também do projeto. Sim. Cara, todos são, da minha equipe, eu acho que todos ganharam seu espaço.
Eu comecei um projeto e foi saindo gente, chegando gente, saindo gente, chegando gente, foi uma loucura, né? E hoje eu tenho pessoas consistentes comigo. Do início do projeto não tem ninguém, nem a sócia. Então, assim, a gente foi crescendo, adaptando, foi selecionando, treinando, vendo quem aguentava o tranco e quem não aguentava foi saindo. Então, assim, hoje eu sinto que todos são irmãos de sangue, assim, que trabalham comigo, né? Cada um sempre entendendo que tem o seu devido lugar, né? Tem o seu devido lugar, mas, assim, dentro da família, assim como tem pai, tem mãe, tem filho, tem tio, tem tia, até dentro da empresa também é assim com a gente. E tem pessoas que são ponto-chave, assim, né? A Liessa... hoje a Liessa cuida de todo o projeto com a gente. Eu tenho o Almon, que é o nosso head comercial, começou como closer, hoje é head comercial, cresceu, gigante demais. Tem o Léo, que cuida da estrutura de alunos, então a gente tem um cara que cuida só da parte de ensino do negócio. Então, assim, a gente vai crescendo e as coisas, a família vai aumentando, né? E a gente vai entendendo quem é extremamente importante dentro do negócio. E isso entra como intraempreendedorismo, né? O empreendedorismo dentro da própria empresa, que é o... Alice, eu lembro, Alice, ela entrou como social media. Sim, ela era social media ali. Sim. Então, e ela foi uma pessoa, assim, que cresceu muito ali dentro. Porque eu lembro que quando ela entrou ali, ela cometia erros, normal, igual todo mundo. Mas ela era uma pessoa que, cara, executava uma função muito simples. Para estar onde ela chegou hoje, né? Mas quando você executa uma função simples de forma complexa, você cresce, né? Então, tipo, era simples, mas a mentalidade era outra e a forma com que executava era de gente que estava no topo. Por isso que falam, quando você não é milionário, você tem que se imaginar. Se você não é gerente, se você não é dono, se você tem que se imaginar. Se o cara é empacotador de mercado e o cara se coloca como dono do negócio, eu dou 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, o cara tá dono do mercado ou gerente do mercado. Existe limite, cara. Cara, isso daí que você falou é top demais. Porque o que acontece? Eu tenho essa visão há muito tempo, cara, que o dinheiro, ele não te torna necessariamente um milionário. Você se torna ali uma pessoa próspera. E eu acho até mais interessante usar essa palavra próspera quando você começa a mudar os hábitos e mudar a tua cabeça. Quando você se percebe que o valor que você tem. Então, tem pessoas que vêm até mim e fazem propostas. Quando a gente vai se expondo, as pessoas vai começando a surgir mais propostas. E você percebe que aquela proposta, aquela pessoa, aquele ambiente não condiz com o valor que você tem. E por mais, cara, independente se você esteja em crise, independente se você esteja padrões sociais abaixo daquela pessoa, dígitos da conta abaixo daquela pessoa, você tem que se entender o valor que você tem e o valor que tem aquilo que você acredita que você está fazendo. Então, por exemplo, o teu negócio, quando a gente estava lá atrás, cara, era um negócio literalmente de fundo de quintal, né? Na garagem tinha quantos metros quadrados tinha aquele teu quartinho lá? Era um cérebro e um sonho, né? Um cérebro e um sonho, cara. Então, mas ali a gente já entendia muito sobre o valor e muito sobre aonde a gente podia chegar. E tudo que a gente falou aconteceu mais do que a gente esperava, né? Com certeza. Então, eu percebo isso porque quando eu comecei também, eu lembro que quando eu comecei você falou, cara, começa e faz assim, faz assado. Eu lembro que você sempre me alfinetava, né? Que eu tirei o ano passado um ano sabático ali só pra fazer drop. Eu sou bem grosso. Pra quem não convive comigo sabe que eu sou muito direto, né? E o Renato me alfinetava direto, cara. Pô, você tá preguiçoso, você podia fazer, você sabe, você entende e tal. E aquele ano, lógico, eu tirei um pouco pra cuidar da minha cabeça e tal. E esse ano, e no final do ano eu já peguei, já falei, cara... Ano que vem... Eu falava pro Felipe, cara do céu, eu desisto de você. Eu sinceramente... Aí dava uma semana, eu falava, vamos, cara. Vocês não conhecem, vocês conhecem o Renato aqui de podcast, de stories, mas vocês têm que ver o cara que pra dar dura nos caras é foda, cara. E não é uma dura do cara ser grosso, do cara ser arrogante. É uma dura de realidade. Eu sou arrogante. Não, eu sou arrogante, mas quem me conhece sabe que não é arrogância. É a forma com que eu falo, é muito direta,
Mas nunca é Mas, irmão, é o cara que te dá espaço pra você entrar na zona de conforto, na zona de confronto dele. E eu sempre te dei espaço pra isso e você entrou confrontando dentro da minha zona de conforto. Sim. Isso me cresceu de uma forma... E é isso que eu busco fazer também com as pessoas, cara. Você tem que questionar outra pessoa, fazer ela se questionar, né? Por exemplo, a Alice, não sei até se ela tá na live ou não tá, mas ela... quase todo dia eu coloco ela numa zona de confronto. Muito de... Tipo, eu sou muito detalhista em tudo que eu faço. Por exemplo, meu Instagram. Daí a gente contratou social media agora e tal, porque eu tava movimentando, ela movimentava, a gente tava meio de olho assim, mas tava tomando muito tempo. E aí eu já, tipo, nos primeiros eu deixo correr. Eu sou o cara que eu deixo correr e puxa a corda. Deixo correr pra ver, puxa a corda. Será que o boi tá bravo? Puxa a corda. E aí eu deixei, e aí pontuei. Ó, é isso, 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 isso. Tá? Precisa melhorar isso, não tá bom. Aí passa, tipo, mais 7 dias. Eu deixo rolar. Ó, de novo, não tá bom. Não tá bom. Ah, daí vai lá, ajusta. Não tem terceira vez. É rua. A gente precisa ser executor, precisa fazer as coisas bem feitas. Não tem sucesso sem fazer as coisas bem feitas. Fez bem feito, meritocracia. Vai ganhar mais, vai crescer, vai ter espaço. Mas, amigo, você precisa fazer as coisas bem feitas. E aí eu sou muito nisso, cara. Não tem como você chegar em algum lugar carregando 100 mil quilos nas suas costas. Você precisa que as pessoas ajudem a dividir o peso. E quando você tem as pessoas que não executam da forma correta, você não divide o peso. Você está carregando o dobro do peso, porque você passou para a pessoa, você paga a pessoa muitas vezes, né? E ainda você tem que executar aquilo que a pessoa não faz. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser competente para estar dentro de uma equipe, dentro de uma família, que nem a nossa família. Eu falo, é família, mas eu não tenho problema nenhum em demitir. Porque assim, cara, eles são família. Há um sentimento. Mas esse sentimento, ele tem que ser recíproco. Quando eu contrato você, coloco você na minha empresa, treino você, cuido de você, nunca deixo você passar uma dificuldade na sua casa, por exemplo, e você chegar e falar para mim assim, cara, eu tô passando necessidade em casa. Isso não vai acontecer. Comigo não acontece. Então, a sua reciprocidade comigo é gratidão. E segundo, entregar o que você tem de melhor, porque você precisa entregar um bom trabalho para mim. Isso é recíproco. Quando eu entrego da minha parte e você não entrega da sua parte, isso é o quê? Ingratidão. Então é rua. Então por isso que eu sempre falo, as coisas para você crescer precisa os dois lados. Precisa sempre os dois lados para você crescer. Esses dias, e quando você desperta e toca em pontos de pessoas que você entende que aquele ponto vai fazer com que a pessoa cresça, você só desiste da pessoa quando você entende que ela não está comprometida e que ela não tem espírito e energia para aquilo, que aquilo não é o propósito dela. Teve um menino esses dias, que é o Cassiel, meu sócio, ele tá com problema de acordar tarde, né? Eu falei uma vez para ele, mano, 9 horas que a gente começa e tal. Beleza, uma vez. Aí depois, outro dia, mandei mensagem para ele, 8h30, ele me respondeu 11 horas. Aí na terceira vez eu falei, mano, você não faz mais essa função. Você não executa mais essa função. Pô, cara, tal, não sei o quê. Falei, mano, tá tudo certo, a gente ainda é amigo. Você é meu brother, você vai executar outras funções, só que aqui essa função X você não vai executar mais. O que aconteceu? Esse moleque começou a me mandar mensagem todos os dias às 7h30 da manhã. Até hoje, ele manda todos os dias mensagem às 7h30 da manhã. Ele comprou livros pra ler. A gente teve uma baita de uma conversa, ele comprou livros pra ler. O que aconteceu? O crescimento desse cara veio de uma falha dele. Mas é o perfil de pessoa, porque tem gente que vai levar isso pro pessoal. Tem gente que vai... Mas aí, se ela levar pro pessoal, ela não podia estar contigo do mesmo jeito. Exatamente. Tchau, Tchau adeus e já era. Mano, te perguntar mais uma coisa aqui pra gente já partirmos pra reta final aí. Uma dúvida até pessoal minha, mano. Acho que eu nunca te perguntei isso. Lá vem. Qual foi o seu maior fracasso, mano, na tua história? Teu fracasso mesmo. Não lição, não que você... Mas uma coisa que você olha e fala assim, caramba, bicho, isso aqui me incomodou, isso aqui me deixou pra baixo, isso aqui... Por mais que você tenha aprendido isso com o tempo, mas, pô, esse foi um tombo grande, assim. Meu maior fracasso, cara... Cara, eu tive... Eu acho que eu tive 2 fracassos na vida que eu considero muito
Na verdade, dá uns 100, né? Mas 2, assim, foram mais pesados. Quando eu fui pro Mato Grosso, que eu carreguei as coisas e fui embora pra lá, minha mulher falava pra mim não ir. Todo mundo à minha volta falava pra mim não ir. Eu vendi minha casa, comprei o negócio do meu pai, acreditando que poucos meses depois eu compraria outra casa e montaria mais negócios, né? Fui pra lá e perdi absolutamente tudo. Ali foi um fracasso difícil de recuperar. Quando eu voltei, eu fui pro Mato Grosso com negócio e voltei de lá com negócio e dinheiro. Voltei de lá com um carro emprestado e com as roupas dentro do carro. E as coisas, eu não tinha dinheiro para pagar uma caminhonete para trazer de volta, sendo que eu fui para lá com uma carreta. Então eu voltei, fui morar na casa do meu sogro, de favor, né? Depois de ter vendido minha casa. E ali foi um fracasso difícil de tolerar, sabe? Foi uns 2 anos assim que eu fiquei meio em órbita, assim. Eu acho que isso foi um fracasso, assim... Foi difícil superar, hoje eu superei, né? Já comprei casa e tal, né? Até pra dar na minha cara mesmo, né? Do que eu tinha feito. Mas foi um fracasso difícil de superar. Outro fracasso difícil de superar foi a pizzaria. Porque eu enfrentei a pandemia, comprei na pandemia, investi, né? Tava andando de caminhonete, tava bem. Investi na pizzaria, veio a pandemia, veio as dificuldades. E aí ali também foi um fracasso porque a pizzaria em si não foi uma decisão errada, foi um agir errado. Porque eu não era o cara que eu deveria ser dentro do meu negócio. Eu não era o cara que gerenciava como deveria. Eu sei disso. Eu não era o cara que deveria ser como dono. As pessoas iam lá para me ver, para conversar comigo, para ser atendido por mim. Eu me escondia, eu não gostava de contato. Uma coisa estranha, assim. E ali foi um fracasso meu, assim, pessoal, que eu tenho essa consciência, assim, né? Só que também é reflexo, pô, se tivesse dado certo a pizzaria, eu não estaria aqui, né? Então, assim, sei lá, é inexplicável certas coisas. Não estaria aqui se Mato Grosso tivesse dado certo, estaria lá ainda, né? Então, assim, são coisas inexplicáveis, são fracassos inexplicáveis. E tem outra coisa também que eu acredito que eu fracassei muito na minha vida. Muito. Isso fiz muito. Muito. Quando eu falo muito, é muito. Continuar cultuando pessoas que eu sei que não vão dar em nada, que eu sei que não vão dar bom, que eu sei que me fazem mal e eu não ter a atitude de expeli-las da minha vida. Isso. Hoje eu faço mais. Me coloquei numa posição de poder fazer isso hoje. Mas antigamente sofri muito com isso. Tipo funcionário tóxico. Tipo, você chegar e falar, amigo, tchau. Não tinha isso. Eu ficava ali sofrendo com a pessoa, sabe? Tentando achar que as pessoas vão mudar e as pessoas não mudam, sabe? Então, esse foi um dos defeitos. Eu sofri muito na vida por causa disso também. Fracasso. Assim. Top demais. Então, gostou da canequinha? Gostei, cara. Bonita essa caneca, Top ó. Demais. Quem quiser comprar, chama o Felipe. Ele tem falou que vai ser aqui. 99 centavos pra quem quiser. Deixa eu ver cadê a canequinha ali. Pode pegar essa aí de presente mesmo. Aí, ó, show de bola. Essa canequinha aí pra você de presente, Amanhã ele depois cedo nós na coloca live. no... Amanhã cedo na live nós vamos usar ela agora. Top demais. Cara, sem palavras, Tamo sempre... junto. É sempre um prazer aí te receber e você foi o primeiro aí no nosso podcast, primeiro de muitos. Bom demais. Eu falei pra você, né? O Felipe perguntou pra mim, vamos fazer o podcast e tal. Eu falei, cara, se fizer pergunta pra mim falar da minha história, eu vou ficar bravo. Mas foi bom, gostou? Gostou? Bom mano? demais, cara, muito bom. Muito Top. bom estar com você, cara, muito bom ver teu crescimento. Oh, maravilha. Sei que você me convidou aqui, hoje eu sou convidado, mas, cara, tenho muito orgulho da história que você está construindo. Quero que cada dia você faça mais a coisa certa também, cresça. Você sabe que o céu é o limite para você. Sempre foi. Sempre te falei isso também. Então, continua, cara, e vai em frente e nos momentos difíceis não dá para trás, né? Não, no momento difícil a gente se torna mais forte ainda. É isso aí. Tamo junto sempre. Bom demais, meu irmão. Tamo junto. Pessoal,
Continuem acompanhando a gente, tá? Quem tá vendo esse vídeo, esse podcast pelo YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, deixe seu comentário aí, diga o que você achou sobre essa conversa entre amigos aqui. Se você perguntaria alguma coisa pro Renato, pode deixar o comentário aqui que quando eu encontrar ele eu pergunto para ele pessoalmente. E siga também o Renato, @paidodrop lá no Instagram, o meu é feliperodrigues.drop. E agradecimento especial aí à Rocketify, a empresa que está nos apoiando aí. Ela é uma empresa distribuidora na Colômbia, tá? Ela é o CERN ali na Colômbia, no Peru e no México. Dentro do Dropshipping Latam, empresa número 1 que trabalha. E sabia que a Rocketify ela tem transferência via Pix. Vixe, Primeira empresa ninguém global segura os homens. que tem transferência via Pix. Eles são grandes apoiadores aí, incentivadores também. Se você que já opera no Drop Nacional, quer expandir um pouco mais aí o seu leque de operações aí, são países que estão em grande ascensão e com certeza a parceria aí com a Rocketify aí vai ter grandes frutos, tá? Eles são grandes apoiadores aí do projeto e estão com a gente sempre, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.